A todos, queridos irmãos, paz e graça. O quadro Quem Pergunta Quer Saber. Mais uma vez, agradecemos ao Eterno que por meio da tua rua, do Espírito Santo, nos manteve nos teus caminhos, porque certamente sem ele nada podemos fazer. Sendo assim, somos gratos ao Hashem e ao Eterno pelas nossas vidas, pela vida de vocês. Somos gratos pela vida dos nossos irmãos de Angola, Luanda, que tem nos trazido muitas das perguntas. Então, que o próprio Espírito, a rua do Hashem, ele possa nos instruir nessa manhã a responder mais uma pergunta abençoada. A pergunta que nos chega é: quem é o Consolador? Sendo assim, meus queridos irmãos, minha irmã, ao qual faz a pergunta, devemos nos atentar sempre nas Escrituras Sagradas como base e regra de fé. Observe, comece a anotar os textos e faça uma midrash entre eles para que vocês venham compreender. O que é espírito, fôlego, pneuma, vento, né? É o espírito, a rua. Então, a gente precisa entender a partir de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Ele diz que tem que olhar a lei e ao testemunho. Se não falar iguais, jamais nós veremos a alva. Então temos que analisar as escrituras a partir da lei e os testemunhos do Mashiach, do Messias. Apocalipse 19:10 disse que o testemunho do Messias é a essência da profecia. Então, ele traz a palavra de seu pai. Isaías 42, o pai o anuncia. Lucas 4, ele fala que é ele. Então, a gente precisa entender a partir daí. Então, precisar ali fazer essa ligação. Então, tudo que está cá, o filho anuncia na vinda dele. Então, por isso que a lei e ao testemunho. Se não falar iguais, então, Isaías 51:12 é uma profecia que o filho falará lá na frente. O pai fala, o filho cumpre. Por isso que em João 5 ele diz que um dá testemunho do outro. Isaías 51:12, ele disse: eu sou aquele que vos consola. Né? Quem és tu que temas o homem que é mortal e o filho do homem que não passa de erva? Isaías 66, irmãos, leiam todo o contexto e olha as instruções do Messias lá na frente, que ele dá aos discípulos. Então, no verso 13, Isaías 66:13, ele diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Aonde? Em Jerusalém vos sereis o quê? Consolados. Então, a gente começa a observar justamente as Escrituras Sagradas. Então, a gente vai para o livro de Atos, né, meus queridos irmãos? Tudo aqui é ao vivo. É por isso que a gente para a procurar os textos durante a leitura. E aí demanda tempo. Atos capítulo 1, viu, meus irmãos? Versículo 4. Anotem aí, que é para vocês realmente estar examinando a partir das Escrituras. Atos 1, versículo 4. Então, meus queridos irmãos, vocês vão observar que o Messias, estando ali com eles, em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhe: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, ao qual de mim ouvistes. João 5 e Yohanan 5, versículo 31, ele diz que não veio dar testemunho dele. Ele, a partir dos últimos versos, ele diz que quem vos acusa é Moisés. Então, quando fala Moisés, é Torá, né? Então, você vê que Moisés estava falando, era sobre ele, eles não estavam crendo. Então, quem ia acusar eles era Moisés, era a Torá. Então, a gente observa, meus queridos irmãos, com muito carinho, né? A gente vê em Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13, diz assim: e também neles vós estáis depois de
que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Isaías, capítulo 66. De que forma o Messias fez isso? Devemos analisar ali a partir de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. A paz seja convosco, recebei o quê? O Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é Espírito. João 6, 63 diz que a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Porque em João 15, 3 ela pode nos limpar. Por isso que em João capítulo 1 ele diz: eu batizo com água, mas quem batiza com Espírito, e aquele que não sou digno de desatar as sandálias, é o que batiza com o Espírito, porque é ele que traz a palavra do Pai dele. Por isso ele diz: vocês podem pecar contra mim, mas contra o Espírito não. Por isso que Davi agora fala em Salmos 19, 11, que guarda no coração para não pecar contra o Espírito Santo, que é a palavra de Deus agindo na criatura. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 4, deixa bem claro que Deus é o Consolador, o Pai de todas as consolações, que Ele nos consola e por meio da própria palavra possamos consolar outras pessoas. Salmos 23, ele diz: a vara e o cajado é que nos consola. Então a palavra de Deus vai ser retirada da terra, porque a gente não vai mais poder pregar esse evangelho. Aí sim, agora a gente vai ter que estar no coração, para agora os selados estar lá em Apocalipse 14. Então a palavra de Deus é que nos consola. O Consolador é o próprio Pai, Deus Pai agindo pelo seu Filho. Que o Eterno nos abençoe e nos dê um bom dia.